absolutamente não compromete os prazeres lícitos que a terra pode dar, não os proíbe. A vida da seta, a vida do frade, por exemplo, ou da freira, encerrada num túmulo, não obstante o seu corpo ainda ter vida, é um sacrifício inútil. Não se exige isso de um moço nem de uma moça. O necessário é que possam ser felizes sem prejudicar os outros. Tenham as suas aspirações. É um sacrifício inútil. Não se exige isso de um moço nem de uma moça. O necessário é que possam ser felizes sem prejudicar os outros. Tenham as suas aspirações. Desejem a realização de um futuro feliz, no gozo de uma família bem constituída, ao amparo de umas tantas desventuras, ao abrigo das vicissitudes da terra. Tudo isso é justo, mas que nada disso venha prejudicar a felicidade eterna. E saiba sempre a criatura terrena, no meio dessa felicidade transitória, possível de adquirir, que o verdadeiro fixo real é lá. Preparemo-nos todos, meus amigos, que somos viventes na terra, para viver com os amigos do além. Nós, os espíritos, temos prazer em reconhecer isso em alguns de vós. Há criaturas na terra que trabalham muito e que se dedicam à causa espírita com prazer, mas que não veem o dia de amanhã com cores negras. Desejam a felicidade relativa, que a terra pode dar, mas que esperam, ainda, melhor, a felicidade auspiciosa do último dia de vida terrena, essa que surge além da morte. Trabalhai todos neste sentido, meus amigos, um dia nós todos nos juntaremos. E vós, que estáis habituados a ouvir-me tantas vezes, que até pelo gesto, pela palavra, já sabeis quem vos fala, não podeis deixar de dizer que tereis algum prazer, quando, face a face, nos encontrarmos, e podereis tirar a limpo isso que acabo de vos dizer, que a vida é lá. Eu vos espero. Se Deus permitir que assim seja, se for da sua vontade que, antes disso, volte a habitar esse planeta, seja feita a sua santíssima vontade. Mas, a julgar pelo tempo que deixei a Terra, creio que encontrarei ainda muitos de vós no além. Eu vos espero, meus amigos, para vos mostrar o que há de belo, de real, nessas promessas que nós vos fazemos. Podereis, então, vós mesmos tirar a limpo, verificando que tudo quanto vos foi dito, tudo quanto vos foi explicado, e tudo quanto vos foi exigido visava um único alvo, a vossa felicidade real no seio eterno do além. Deus vos guarde a todos. Irene. Não é inútil o nosso esforço. Meus amigos e meus irmãos, a paz do Senhor convosco esteja. Venho mais uma vez comungar convosco, na comunhão dos espíritos do bem, desejoso de que o vosso progresso seja uma realidade, pronto para vos trazer as minhas ideias, pronto para receber as vossas, quando os vossos pensamentos as quiserem transmitir. Meus amigos, nunca estamos inativos no campo espiritual, em prol da caridade na terra. Nunca os espíritos destinados para esse trabalho podem dizer que têm horas vagas, quando todas elas são empregadas neste labor sagrado da propaganda em prol do espiritismo cristão, porque só ele aponta a verdade ao homem terreno. Vós desanimais muitas vezes porque vedes que a propaganda, erradamente, toma caminho diverso daquele que aqui é trazido pelos guias, e pensais que é inútil o esforço em propagar a ideia santa da caridade salvadora, porquanto outras criaturas, presas aos conhecimentos essencialmente terrenos, desdenham dos conhecimentos trazidos pelos guias espirituais. Eu vos garanto, porém, meus amigos, que esse trabalho não é em vão. Conheceis vós, por acaso, o tamanho da menor semente que se possa imaginar, que em si contém vida, e tanta vida quanto a maior semente produtora igualmente de vida. Vós sabeis, meus amigos, que por insignificante que seja um grãozinho, que a própria respiração precisa ser contida para que não carregue o vento, sepultado na terra, onde vai morrer, onde vai apodrecer, onde vai germinar, produzirá mais tarde árvore gigantesca. Quem é que pode fazer caso de uma pequenina semente,
que o próprio hálito faz desviar do ponto em que se encontra. Quem é capaz de dizer que essa pequenina semente, cultivada com cuidado, dará produto, e produto vivo, para a realização de uma existência, embora existência vegetal? Meus amigos, sabei que assim é, da mesma maneira que a semente pequenina, carregada pelo vento e enterrada no seio da terra, germina e produz árvores, árvores proveitosas para o bem, assim também a palavra do Evangelho, diminuta na aparência, porque é trazido por nós, servos de Deus, e entregue aos homens, criaturas ínfimas da terra, pode também germinar e produzir mais tarde grande colheita. Não vos admireis, pois, que essa propaganda, insistentemente feita por todos nós, não nos canse, não nos provoque desânimo, não nos faça arrefecer em nosso ardor. Não vos admireis, porque nós podemos ver o resultado dessa pregação e sabemos que ela um dia dará o necessário fruto. Que outros não pensem assim, que outros desdenhem da pregação evangélica e se preocupem, tão somente, em documentar provas para essa sobrenaturalidade, que os homens acham extraordinária e que é um caso tão simples, tão natural, que nem é para admirar. Meus amigos, a vida é sempre a vida, porque admirá-la depois da morte? Não há nada para admirar, porque o espírito que sai desse corpo cadáver, leva a sua vida emanente consigo por toda a eternidade. Bem melhor seria que aqueles que entraram para as fileiras do espiritismo cuidassem de aperfeiçoar a sua alma, apurando seus erros, jogando fora tudo quanto não presta, deixando ficar apenas aquilo que será virtude mais tarde, porque apenas o sacrifício fala, diz o profeta, fala até nas criaturas analfabetas, que não sabem ler, que não assinam o seu nome. Pois bem, meus amigos, o que é um homem que não conhece as leis espíritas, senão um analfabeto, analfabeto dessa ciência que começa exatamente pela certeza da vida eterna? O que representa o sábio que desconhece o princípio de vida? Um analfabeto pode ter muita ciência, mas das coisas espirituais ele nada sabe, é um analfabeto tão somente. Leamos para estas criaturas a carta do ABC espiritual. Vamos ensinar a essa gente a verdade que há em espiritismo, descobrir-lhe as belezas da doutrina da revelação, mostrar-lhe a amplidão celeste, povoada de seres inúmeros, todos eles capazes de trazer demonstrações do que há além desta vida. Vamos ensinar-lhe, meus amigos, mas vamos, sobretudo, mostrar-lhe pelo exemplo, pela verdade das vossas palavras, pela vossa conduta que, realmente, todos caminhamos para lá. Mostremos nós, os espíritos, e vós criaturas terrenas. Mas, direis vós, como hás de mostrar, tu, que já não pertences ao mundo? Como hei de mostrar? Pela minha palavra, pela demonstração de que estou de fato aqui que sou realmente, quem sou. Peço a vós todos que façais aquilo unicamente que eu sei que é bom, para vós fazerdes, porque esse bem da caridade redundará em proveito da propaganda, e é um benefício para o vosso próprio espírito. Quando vós fazeis um bem, meus amigos, reparai, notai, quando vós fazeis um bem, quando tendes essa conduta cristã, beneficiais a doutrina, porque mostrais que sois, realmente, expoentes dela. Resulta, por conseguinte, um benefício para a própria doutrina. Quando vós fazeis um bem, aquele que se aproveita desse bem é beneficiado, logo, vós fizestes um segundo bem. E quando vocês fazeis este bem, tendes um terceiro resultado utilíssimo, é mostrardes ao mundo como é que se é espírita. Já tanta fraqueza por aí além. O mundo cai tantas vezes. Embora se levante, cai outra vez. Oh! Que haja alguém, na realidade, capaz de dar um testemunho solene dentro das fileiras espíritas, sendo seu verdadeiro adepto, esse será o verdadeiro cristão. Ponde-vos, meus amigos, mais uma vez, de acordo com a bela doutrina que a vossa alma professa. Dai os frutos que Jesus espera de vós,
Nesses frutos se conhecerá que vós sois, realmente, ovelhas do rebanho do Senhor. Hei de martelar sem cessar, hei de tocar o clarim de rebate, chamando os homens ao cumprimento do seu dever, hei de pregar a doutrina espírita, enquanto o Senhor não me afastar dessa pregação, hei de pregar o bem nos asilos espíritas, porque neles se prega a palavra da verdadeira doutrina cristã, hei de pregá-lo, enquanto Deus me permitir que o faça, hei de também catequizar todos os homens, para que se dediquem a esse trabalho, em proveito da cristandade, em proveito da infância, em benefício do seu próprio ser. Paz a todos os homens. Até. José Dácio. Conselhos aos Espíritas. Deus seja louvado. Meus amigos, eu vos felicito pelo vosso trabalho hoje. Não quero dizer o trabalho mediúnico, porque o médium que está no posto do seu trabalho, deve cumprir o seu dever, sem esperar recompensa. Mas eu refiro-me à concentração à vida, para beneficiar os espíritos sofredores. Meus amigos, quem estuda espiritismo filosófico, doutrinário, quem estuda espiritismo histórico, experimental, científico, deve buscar igualmente as sessões de demonstração prática, para poder tirar prova documentada daquilo que aprende nos livros. Certamente que as conferências são proveitosas, ouvir oradores de palavra, talento e, sobretudo, baseado no espiritismo verdadeiro, sem fanatismo, racional, é de grande proveito para aqueles que procuram instruir-se nessa matéria. Mas é também necessário que o crente espírita não se limite unicamente a aprender, venha presenciar, venha tirar a limpo essas coisas, para poder fortalecer a sua crença na documentação dos fatos. Diz-se geralmente que o suicida é um grande sofredor, que o suicídio é um crime. O homem deve suportar as maiores dores da vida, sem jamais atentar contra a sua própria existência, mas, do dizer a demonstrar, vai muito. É necessário que de vez em quando o diretor dos trabalhos práticos traga à barra das sessões um exemplo frisante de um caso de suicídio, para que a assistência aprenda praticamente o que é que resulta desse ato mal pensado. Meus amigos, podeis vós pensar no que seja a verdadeira solidão da alma? Sentir-se um espírito nesta vastidão imensa, que é o infinito, completamente isolado, sem ouvir o menor sussurro, ou agitar de uma folha, a respiração sutil do ser vivente, nada, absolutamente nada. Somente treve e profundo silêncio. Podereis vós imaginar o que seja esse horroroso suplício? Pois, ordinariamente, esta é a condição do ser que tenta contra a sua existência. É certo que há modalidades diversas, aqueles que começam a prática do crime empunhando novamente a arma, esperando o tiro. Tudo isso, figuradamente, outros que levem a encher o copo imaginário e a tornar a beber e tomar aquilo. Outro a derramar álcool sobre as vestes, ateando o fogo que o conduz àquele sofrimento. Tudo isso, figura. Mas ordinariamente, o maior suplício de um suicida é o abandono completo de si próprio, sem que um só gemido encontre eco que lhe responda. Pensais vós os que tendes ideia tantas vezes de tentar contra essa vida que Deus vos confiou, na esperança de que rompendo o fio dessa existência ireis talvez encontrar aqueles que partiram antes de vós. Lembrai-vos que este encontro em hipótese alguma se pode dar cedo, desde que o indivíduo rebelde à decisão de Deus rompa o fio da existência terrena, em desobediência ao preceito divino, não matarás. As sessões práticas de espiritismo têm grande utilidade. Orai pelos obsessores. Ordinariamente a compaixão do homem se destina aos obsedados. O obsedado é um ser que está passando as maiores torturas, sob a ação de um espírito malévolo que lhe procura fazer grande soma de mal. Mas o certo é que, fim da prova terrena, porque a existência de um homem fatalmente terminará, esse espírito, livre de todo o sofrimento, ascenderá à felicidade que Deus lhe preparou, enquanto que o obsessor nunca teve um dia feliz. Quando obsedava o seu irmão, debatendo-se naquele ódio intransigente,
Ele não tinha sossego dentro de si mesmo, fazendo o mal. Ele se debatia nas garras do próprio mal, porque a vingança é a arma de dois gumes, tanto fere aquele a quem se dirige como o ofensor. O ofendido, livre dos laços do corpo, parte para o além. Fica o obsessor entregue à sua intransigência no fazer mal. Orai pelos obsessores, meus amigos, são eles os verdadeiros infelizes. Agora, um aconselho às criaturas espíritas, meus amigos, procurai penetrar dentro do âmago do vosso ser e destruir o germe odiento que, por acaso, lá esteja aninhado, provocando malhas contra vós mesmos. O ódio, meus amigos, gera vingança, que, muitas vezes, não se executa por falta de oportunidade. O ódio deve ser arrancado, qual planta daninha, pela raiz, deve ser extirpado como um câncer, deve ser destruído porque, muitas vezes, longe de ferir aquele para quem ele se dirige, fere o próprio coração que o contém. O homem odiento não tem paz dentro de si mesmo, porque o seu sentimento, às vezes até de fé é manchado, espezinhado pelo sentimento de ódio que envenena toda a sua natureza. Cuidado, meus amigos, cuidado. Orai muito, para que Deus vos faça sempre prontos a perdoar e prontos a odiar o próprio ódio, se assim me posso exprimir, detestar este sentimento. A criatura que odeia nada mais é do que um ser inferior, e os seres inferiores são almas sem progresso. Jesus, o meigo nazareno, o Cordeiro Imaculado, de Deus, aquele todo pureza, aquele todo mansidão e piedade, derrame o seu olhar sobre esta assistência, purificando-a do seu pecado e dando a todos os cérebros pensantes, ideias felizes, ideias de regeneração, ideias de paz, ideias de amor e perdão. O Senhor, Deus, abençoe o seu povo e lhe dê a paz que necessita. Tiago. Votos e bênçãos do além. Eu vos saúdo, irmãos amados, na graça do meu Senhor. Eu vos saúdo pelo desempenho que procurais dar ao cumprimento do vosso dever, num dia em que muitos deles se acham afastados, sem grave motivo, tão somente, porque o tempo não o permite. Para vós, meus caros amigos, não houve barreiras, não houve impedimentos, e eis que vos encontrais à frente do vosso trabalho, prontos a dar cumprimento ao vosso dever. Sede, pois, bem-vindos e abençoados por Deus, nesse esforço, nesse testemunho que dais de bem servir a causa espírita, que é a causa do Divino Mestre. Meus amigos, vós ides tomar conhecimento do que se fez durante este ano que decorreu. Permita Deus que a vossa reflexão seja fervorosa sobre todos os atos praticados por vós e pelos outros, a fim de que possais emendar aquilo a que não achais conveniente dar cumprimento. Aquilo ano que findou, não deve se fazer no ano que iniciais. Deus vos faça, pois, compreender as vossas responsabilidades e vos faça cada vez mais fervorosos no cumprimento do vosso dever espírita, para que as bênçãos celestiais caiam sempre sobre a cabeça dos sinceros, daqueles que desejam fazer a vontade de Deus, daqueles que se lembram das suas responsabilidades, para com o próximo, daqueles que, enfim, sabem viver fraternalmente com os seus irmãos. Paz a todos os homens. Deus vos abençoe. Max. Completemos a nossa tarefa. Amigos e irmãos, que vos favoreçam sempre as bênçãos do céu, que tenhais sempre por guia a inspiração que vem de Deus. Destes cumprimento hoje a uma grande tarefa, aquela de recapitular o trabalho feito do ano que passou. Mas, meus amigos, vós tendes nova estrada a percorrer, o ano principiou. O braço que esteve sempre pronto para o trabalho no passado, deve estar agora mais vigoroso, para encetar a nova tarefa. O que vos esperará este ano? Que responsabilidades assumireis? O que vos trarão esses dias, apenas iniciados? Qual será o movimento do asilo no decorrer de mais este ano? Que hora começa? As preocupações muito licitamente ocuparão a vossa mente, porque ninguém pode descortinar o dia de amanhã. Uma coisa, porém,
pode ser preparada desde hoje, é o alicerce de boa vontade, a resolução de tornar uma realidade esses propósitos já há tantos anos tomados, e que por circunstâncias eventuais não têm podido ser realizados até hoje. A velhice desamparada vos espera, meus amigos. É certo que há outros asilos, mas isso não impede que deis cumprimento ao vosso compromisso, não menos sagrado do que este que já começou a ser cumprido. Meus amigos, não esqueçais essa parte do vosso trabalho. Depende ela de muito esforço, de muita dedicação, de boa vontade, mas vós, que dispondes desses elementos, da doutrina e igualmente das revelações que vêm do além, da orientação que parte de lá, não deveis desanimar no começo de mais esta tarefa. As vossas crianças, igualmente não devem desaparecer das vossas preocupações. Almas caridosas aqui dentro há que se preocupam com elas, com o seu presente, com o seu futuro. Com o seu presente, no que diz respeito ao corpo, o lado físico deve ser tratado com necessário desvelo, para que o espírito possa encontrar na parte material a resistência necessária para suas expansões. As crianças preocupam muitos de vós, eu sei, mas, perdoai que vos diga, são, às vezes, secundárias ao pensamento de alguns. Meus amigos, a propaganda espírita é realmente um dever a ser cumprido por aqueles que abraçam a doutrina. Mas não compreendais que essa é a parte mais importante de espiritismo. Já vos tem sido repetido aqui inúmeras vezes. O asilo espírita João Evangelista tem como seu programa principal o amparo à infância e velhice desamparada. Que venham beber almas sequiosas de luz, a palavra inspirada do alto é louvável, aceitável, mas que essa propaganda, de modo algum possa ferir o interesse básico, primordial do asilo, que é o que diz respeito à parte infantil, hoje realizada, e à parte da velhice desamparada, que ainda está como um esboço no vosso programa. Tudo é vosso esforço. Meus amigos, tudo deve consistir em realizar o vosso programa por completo, de forma a poderdes, quando partirdes desta vida, não deixar incompleta esta tarefa e sim encaminhá-la para que outros possam findar. Ficará em meio se deixarem apenas a parte infantil. Procurai dar desempenho à vossa tarefa, para que quando partirdes da terra, deixeis o asilo constituído nesses dois elementos de igual importância. Deixareis a terra e, lá de cima continuareis a amparar esse interesse tão belo, tão grandioso, tão necessário. Meus amigos, eu vos felicito, porque me sinto satisfeito com o vosso esforço durante este ano. Mas, ao mesmo tempo, incito a vossa coragem, o vosso amor à causa para que não desfaleçais e continueis, cada vez mais, a vos esforçardes para a completa realização do vosso programa e para o aumento, o desdobramento da parte que diz respeito à infância. Amai as vossas meninas, amai as pobres velhinhas que ainda têm de vir. Deus vos proteja, Deus vos ampare. E sobre vós desçam as grandes bênçãos de Deus, todas as vezes que a vossa orientação feliz vos apontar mais um motivo para desdobrar o esforço em prol da caridade de Deus. E esta caridade é o amor ao pobre, esta caridade é a proteção à infância. Que assim seja, para benefício de todos vós. Alfredo Barcelos. O Espiritismo e a Revolução. Meus caros amigos e prezados irmãos, desça sobre vós a paz que vem de Deus. O espelho fiel da alma humana é o seu pensamento, tal sinta o espírito, tal sugere o pensamento. As concepções mais arrojadas, os voos mais elevados da imaginação, a transcendência moral que existe em cada uma dessas inspirações elevadíssimas, tudo provém do pensamento. O pensamento representa a alma do indivíduo. O criminoso, o indivíduo de baixa esfera, não deve ser odiado pelos seus irmãos, pelo simples fato de ser uma alma inferior. Essa alma ainda não evoluída, só pode conceber pensamentos de acordo com a sua evolução. Vede as grandes árvores. Nem todas produzem bons frutos. Há mesmo árvores estéreis,
A árvore que dá fruto é aquela já destinada para esse fim, porque a natureza não dá saltos, evolui tanto no vegetal, como no animal. O pensamento é a alma do homem, e é eu dizendo, é certo, as criaturas de espírito elevado, cuja mente afina com os sentimentos nobres dos seres infinitos do além. Essas criaturas não podem demorar o pensamento em coisas abjetas, fora da órbita do seu sentir, enquanto que as almas atrasadas, quer na terra ainda no invólucro carnal, quer no espaço fora do corpo material, são espíritos que concebem, planejam e, muitas vezes, realizam pensamentos de baixo calão, pensamentos inferiores, pensamentos que anodoam a própria alma e que vão, muitas vezes, ferir aqueles que são o alvo desse sentir. Meus amigos, tudo isso vem para vos fazer sentir uma grande verdade, a necessidade de compreensão do erro, para a evolução do homem. Não é só na vossa bela terra que acontece surgirem criaturas como que talhadas unicamente para o mal, e outras fadadas para as grandes realizações. O mundo que habitais, o grande planeta está cheio de realizações desses pensamentos que prejudicam, que envenenam, que fazem mal à humanidade. Criaturas espirituais, concebendo planos terríveis de guerra, de extermínio, e incutindo esses planos nos espíritos encarnados, que afinam, é claro, com tais sentimentos. Por toda a parte campeia a inveja, a ambição, o egoísmo brutal, o orgulho, enfim, tudo quanto é pecado, tudo quanto atrasa a evolução do ser. E tudo isto por quê? Porque a evolução do homem, bem como dos espíritos, vai se fazendo muito lentamente. O espiritismo poderia e pode apressar essa evolução. O espiritismo pode dar mão forte aos seres que se querem levantar, para mais rapidamente ganharem a escala do progresso. O espiritismo tem suficiente alimento espiritual para levantar as almas abatidas, e colocá-las no nível espiritual das almas fortes. Mas o homem não sabe aproveitar as bênçãos de espiritismo e dele só quer o fruto e nada mais. Meus amigos, para que uma árvore chegue a dar fruto é necessário, primeiramente, que ela seja plantada, que ela cresça, que ela seja regada pelo orvalho celeste, enfim, que ela atinja a maturidade, para poder dar então o fruto são. Mas esperar que uma crença que desabrocha no peito de alguém possa produzir o fruto sazonado do bem que produz no peito daquele que já entregou a sua vida inteira a essa doutrina, é esperar muito. Vós haveis de ter muitas quedas, haveis de presenciar muitos fracassos, haveis de presenciar muitas ignomínias, haveis de presenciar muitas traições. Mas tudo isso por quê? Porque o nível espiritual da criatura não é plano igual. Se um conseguiu atingir um ponto mais elevado, o outro ainda se mantém no nível da terra, nutrindo-se com as paixões pequeninas que envenenam, intoxicam a alma. Não é demais esperar que eles progridam. É isso que nós vimos apelar todos os dias para vós, no sentido de que possais, cada vez mais, dar cumprimento à propaganda, mas a propaganda efetiva, que é aquela que se faz pelo exemplo. Frases eloquentes os livros contêm, páginas belas, e comunicações as trazem, doutrina fiel e verdadeira o próprio Cristo trouxe do além, os seus continuadores vão pregando essa doutrina, tornando-vos cientes dessas grandes verdades. Tudo isso é visível, tudo isso é louvável. O que há necessidade é do exemplo, o exemplo contínuo, constante, de uma vida consentânea, com esse mesmo princípio de caridade sem barreiras, de uma fé que transponha montanhas, de uma humildade que não seja fingida, de uma religião que não tenha máscara da hipocrisia. Isso é que é necessário, para que o Espiritismo possa dar o fruto que ele pode e quer dar. Ânimo, meus amigos. Coragem. Cada um procure vencer-se a si mesmo, não esteja a incrementar, a dar mão forte a pecados adquiridos talvez em vidas anteriores, que, ainda hoje, ameaçam despertar. Quando qualquer um deles quiser surgir, é cortar pela base a raiz. Se assim o fizerdes, o mundo não cristão conhecerá que sois espíritas, e sereis expoentes silenciosos desta doutrina.
que os oradores falem, que os escritores escrevam, que os médiuns se mediunizem, recebam as comunicações do além, mas que a criatura que Deus não deu dotes para tanto, mostre pela sua figura, pela sua vida, que ela é o exemplo da doutrina que outros pregam, e a sua pregação será muito mais eficaz porque é a pregação do exemplo. O exemplo não morre, o exemplo perdura. Terminando, meus amigos, para não roubar mais tempo a vossa preciosa atenção, eu venho dizer que a caridade de Deus é tão grande, é tão perfeita, que está pronta a perdoar todo filho pródigo que quer voltar para o seu lar. Pois que voltem os que se desviaram. E os que estão dentro desse lar sejam os esteios fortes da verdadeira religião. Paz conceda o Senhor a todos os crentes espíritas, não somente nesta congregação, mas em todas as outras em que se possam reunir. E que essa aventura possa encher todos aqueles que amam a Jesus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paz a todos os homens. João de Freitas. Princípio imanente. Meus amigos, meus irmãos, nada mais belo do que a solidariedade fraterna que existe entre os espíritos filiados à corrente do bem. Se há prazer no infinito, se há harmonia, essa harmonia de forma alguma é interrompida pelo fato de associar-se às dores da terra. Quantas vezes os bons espíritos, reunidos em sessão, formam planos que constituem meios para aliviar os sofrimentos dos terrenos. Se lhes fosse indiferente a sorte das criaturas encarnadas neste planeta, eles não gozariam a felicidade de que gozam, porque o fato mesmo de habitar zonas adiantadas, onde a caridade é uma realidade, onde o princípio de fraternidade cristã enche, satura todas as almas dessa felicidade inaudita, esse próprio sentir faz com que o espírito busque trazer para o seu meio almas de igual evolução. Meus amigos, vós deveis aprender nesse princípio imanente, que é a caridade, a não vos tornardes indiferentes, jamais, ao sofrimento que passa na terra, e, quando esse sofrimento atingir alguém que não é o vosso amigo, que é talvez um desafeto, ainda assim, vós tendes por dever, filiados que sois ao princípio da caridade cristã, olhar e beneficiar esse alguém, de qualquer forma ao vosso alcance. Meus amigos, aqueles que egoisticamente se encerram na sua fé, procurando proventos dessa fé para si e para sua família, não se incomodam de que a ação benéfica dessa mesma fé possa atingir elementos estranhos ao seu meio. Esses sentirão a influência dos seres que como eles pensaram, enquanto na superfície da terra, e que então lhe prepararam um ambiente triste em que se encontrarão. Meus amigos, Jesus, a própria caridade, Jesus humilde, divino e bom, implantou na cruz do Calvário esse sentimento de caridade cristã, que nivela todas as almas num laço fraterno. E vós, que vos dizeis espíritas, e que professais esta religião que tem por base a caridade cristã, não deveis ser indiferentes, jamais, ao sofrimento daqueles que gemem afastados da luz. Quantas criaturas ainda hoje na terra, presas ao vil metal, compradas pela sua própria mão, vendem a sua própria alma, sacrificando interesse superior, que, mais tarde, vai tornar a vida no espaço em verdadeiro tormento. Aqueles que podendo semear bênçãos, não o fizeram, aqueles que podendo enxugar lágrimas deixaram de fazer, aqueles que podendo acolher, dispersaram, aqueles que podendo diminuir dores, agravaram-nas, aqueles que, enfim, cerraram os ouvidos, para não serem incomodados com o sofrimento alheio. Quantas vezes o Divino Mestre, inspirado, falou para os escribas e fariseus, ó raça de víboras, quando compreendereis a verdade eterna? Sofrem os espíritos que praticam o mal, mas são felizes os que praticam o bem. Pois bem, que os homens da terra guardem esta lição proveitosa. Façam ao redor de si o bem que puderem e esse bem não significa sempre monetário, esse bem significa a caridade de palavras, de ação, de gesto, de sentimento, porque há pobres que não têm de ser R$1, mas que são caridosos e bons, há pobres que são leais e verdadeiros,
enquanto que há ricos irremediados em quem a sinceridade passou de longe. Deus vê o fundo das almas, Deus que vê a realidade das coisas, tem preparado para os seus filhos ricas bênçãos celestiais, cheias de amor e luz. Espíritos assistentes às sessões daqui, partem deste mundo e vão viver onde se é feliz, mas antes disso, aprendem a viver, amando o seu Deus e consagrando a Jesus tudo o que podem. Paz conceda o Senhor de todos os mundos a toda esta assistência. Deus vos guie, Deus vos abençoe. Célia. Em um dia de aniversário. Meus amados irmãos, Deus vos saúde em sua santa graça. Deus vos ampare em todos os instantes da vossa vida terrena. Hesitei por alguns instantes, meus caros irmãos, em falar no começo, ou no fim desta sessão. Falar no começo. Julguei ser muito, para um espírito da minha categoria, abrir uma sessão como esta. Falar no fim, encerrá-la, deixar no ânimo dos assistentes a última impressão da noite, também achei demasiado. Aceitei a determinação de quem ordena e aqui estou mais uma vez nesta casa. Meus amigos e meus queridos irmãos, eu venho, mais uma vez, trazer para vós a minha solidariedade, a minha expressão de gratidão, pelo muito que esta casa tem feito não só por quem me pertence, como por todas as crianças que nela vivem. Eu não canso de repetir, e não deixarei de fazê-lo, sempre orando fervorosamente a Deus pelo crescimento espiritual desta casa, por todo o seu adiantamento moral e material, para que ela possa distribuir para muitas crianças necessitadas o pão do corpo e também a palavra para a alimentação do espírito, como tem feito com tanto proveito, com tanta abnegação, para as duas que Deus me confiou na terra. Eu venho, pois, orar fervorosamente diante de Deus e pedir que todos façam o mesmo para o progresso espiritual desta casa, que ela cresça e seja sempre amparada por todos quantos lhe querem bem, e que outros venham, igualmente, se associar a esta obra de caridade espírita, para que maior seja o número de servos dedicados ao Senhor, que procuram trazer paz, conforto, instrução, educação e amparo às filhas que não podem estar na companhia dos seus. Uma oração especial, particular, eu peço, por quem tão bondosamente se dedica a este trabalho, que vós todos vedes, não olhando para as próprias dores, não olhando para o futuro que se apresenta com cores sombrias, para o seu espírito burilado no sofrimento, para esse espírito que tão abnegadamente desenvolve a sua atividade aqui dentro. Eu rogo a todos os irmãos uma prece sincera a Deus para que cada vez mais a ilumine, cada vez mais a fortaleça na fé, de modo que se mantenha como se manteve até hoje, como um exemplo de fé, diante daqueles que por menos desfalecem. Paz seja concedida ao Asilo Espírita João Evangelista. Paz seja concedida à sua diretoria. Paz seja concedida a todos os sócios que aqui penetram com o coração aberto para receber as instruções que vêm do além. Que o progresso espiritual de todas as almas, não somente das almas infantis, mas também das de todos quantos daqui se aproximam, possa se realizar, possa ser uma efetivação, possa, enfim, ser um testemunho solene diante do mundo. E que nesta casa se pregue em verdade o Evangelho Espírita de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos ampare a todos. Não sei se necessitarei declinar nome, mas, enfim, aqueles que me ouvem, aqueles com quem privei de perto na vida, sabem que um laço estreito aqui me prende, e muito especialmente hoje, em que a mocidade tanta questão faz por essas datas que são para elas um símbolo de alegria, uma aventura, um motivo de satisfação. Eu que venho especialmente nesta data, quase não preciso declarar o meu nome porque quem me conhece sabe quem sou. E nessa obscuridade desejo ficar, dizendo apenas às minhas duas filhas, amem-se mutuamente como irmãs que verdadeiramente são, amem as outras que com vocês crescem e é que se educam, amem os seus professores, amem a quem as dirige, amem a diretoria desta casa, mas amem sobretudo, quem faz muito mais do que eu fiz.
Que a benção de Deus recaia sobre todos eles. Até 30. Cheguemo-nos para perto de Jesus. A graça de Deus desça sobre as criaturas humanas, neste momento aqui reunidas. Um fluido suave as envolva, penetre-as profundamente, e lhes faça sentir, aspirar toda a graça do além. Meus amigos e meus irmãos, dura, espinhosa tarefa é do espírito que ainda se sente fraco, falto de luz e de conhecimentos das coisas eternas, quando é designado para vir a ensinar aos seus irmãos essa ciência profunda, transcendental, que é a ciência da vida eterna, ciência revelada ao mundo, desde a manjedoura até a cruz do Calvário, ciência que se resume à felicidade maior que uma criatura humana pode aspirar, felicidade que começa na terra e se completa no além. Meus amigos, o esforço é grande, a capacidade nenhuma, a vontade é forte, mas a ciência falha. O desejo é bom, mas o expoente é fraco. Que possa eu pedir ao meu Deus nesta hora, para tocar o homem no âmago do seu ser, ao ponto de fazê-lo assimilar, como outrora o vidente de Patmos o rolo de papel que simbolizava a verdade infinita. Que frase posso eu pedir neste instante ao meu Deus, para traduzir o que sinto, no desejo de irmanar os homens entre si, de fazê-los se aproximarem do Mestre, quando a cada passo deles se distanciam? Meus amigos, chegar perto de Jesus é alcançar a maior benção que um espírito pode alcançar. Chegar perto de Jesus é saber quem Ele é ter sede dessa água da vida que Ele promete e dá de graça a todos que sabem receber. Aproximar-se de Jesus é compreender que só a mansidão, a doçura infinita, o discernimento entre o bem e o mal, lhes são agradáveis. A caridade sob suas múltiplas formas, a piedade cristã exercida pelo ser humano que conhece a sua dependência do grande Deus onipotente, a vontade de servi-lo com verdadeiro amor filial, tudo isso aproxima o homem de Deus, enquanto que o dessegramento, a falta de caridade, a falta de religião, o amor às coisas mundanas, a insubordinação no momento da prova, a insuficiência da fé pela inexatidão das coisas, tudo isso afasta o homem de Jesus. Pois bem, trabalhai por este mundo lá fora, que geme, agoniza, e recusa o remédio que se lhe oferece de graça. Trabalhai por este mundo ingrato, que tudo recebe das mãos de Deus, e que afasta de si o caminho que Ele conduz. Mas o crente espírita, aquele que conhece de perto o fundamento da doutrina, aquele que quer sinceramente se aproximar de Deus, esse deve vigiar sobre si mesmo, para que não caia durante as tentações, para que sua fé permaneça firme, de pé, dentro das maiores dores, que possam atribuir à alma humana. Esse não teme, podem ruir os castelos, aparentemente seguros, pode cair a fé simbólica daqueles que não sabem crer, mas a alma, no seu interior, aceita Jesus como seu Salvador. A alma, muito embora o peso das grandes dores, dobra-se e traz o seu coração sangrando aos pés do Salvador. Essa alma vai aurir de perto, nos pés do próprio Cristo, a força necessária, para poder continuar a demonstrar a fé que é necessária demonstrar ao mundo. Meus amigos, quantas vezes o meu pobre espírito enfraquecido, esse espírito que podendo brilhar diante de Deus, é apagado, tem amparado almas da terra, alçando voo com elas e levando-as para oferecer a Jesus as suas dores, as suas mágoas, as suas lágrimas, transformadas em bênçãos luminosas. E, quando isso acontece, que prazer inunda o meu espírito! Como me sinto feliz, por ser um espírito tão pequenino e poder amparar no voo a alma que quer subir. Como o meu espírito se regozija, por ver que o meu Jesus, aquele a quem o meu espírito se consagrou em toda a sua plenitude, se satisfaz com o trabalho do seu servo e diz: fizeste bem em trazer esse espírito, porque muito há ainda a padecer, e é preciso fortalecer a fé. Jesus, meus amigos, caluniado pelos homens, vilipendiado, traído, maltratado ainda hoje pela falta de crença daqueles que fingem crer. Jesus, que se vê louvado no meio de pompas,
de pedras preciosas, de festas estrondosas, de um protocolo exigente, como se ele, o humilde cordeiro da Galileia, que gozou a pobreza, que amava a criança, se regozijasse com essas festas de estrondo que são apenas a satisfação do orgulho humano. Esse Jesus é o mesmo, meus amigos. Não penseis que ele se afasta da criatura humana, ele vem até o humilde, ele ampara os que lhe são dedicados, ele recebe a prece daquele que sabe amar as coisas espirituais mais do que os bens perecíveis da terra. Jesus se aproxima dos sofredores, e, quando a alma sequiosa de luz apela num grito angustioso, para o seu poder, para a sua clemência, eis que um servo amando do Mestre, ampara esse espírito e o leva para o banho de luz. Esse banho é fluídico, esse banho é luminoso, esse banho conforta, o pecador se sente amparado. O espírito beneficiado, voltando à matéria, tem nova resistência. E então as forças da treva continuarão o seu trabalho, é certo, continuarão a sua obra de perdição, continuarão o seu trabalho, continuarão a conduzir os fracos pelos caminhos da luta, pelo caminho da discórdia, pelo caminho da dor, pelo caminho do sofrimento, mas o cristão está preparado para tudo. E Jesus do alto da sua glória se enche de alegria, porque tem em sua presença um vencedor. Deus seja louvado pela sua infinita misericórdia. Que a caridade bendita do Senhor alcance todos os homens, todas as criaturas presentes, sem exceção de uma só. Que todos, mas todos, recebam a plenitude da sua graça, saturem os seus espíritos nos fluidos de paz e amor que emanam da sua graça divina. Abençoado seja o Senhor, porque ama os seus filhos, desde o mais elevado até o mais pecador. Glória seja dada a Deus. Jean-Marie Vianney, Curidas. Apelo a Jesus. Meus amigos, meus prezados irmãos, paz de Jesus esteja convosco. Dai-me ambiente, que eu vos falarei. Vós proporcionastes a minha vinda pela atração do meu espírito, desejosos do que sois de me ouvir sempre. Se bem que vozes mais autorizadas se façam ouvir nesse recinto, com maior proveito, com maior sabedoria, vós desejais sempre ouvir a vossa amiga que tanto vos estima, que tanto deseja o vosso progresso, que tanto ora pela vossa evolução. Aqui, meus amigos, novamente. Aliás, nunca do vosso meio me aparto por muito tempo, dando apenas oportunidade para que os outros venham também falar, venham também pedir por vós. Meus amigos, tenho estado a visitar diferentes partes do vosso mundo, tenho penetrado em diversas agremiações espíritas, tenho penetrado no seio das famílias, tenho andado pelos hospitais e observado tudo quanto se passa no íntimo dessas criaturas servas de Deus, que procuram espalhar o bem ao seu modo. E assim fazendo, meus amigos, eu observo, noto que em toda parte onde existe um sofrimento, na maioria, o nome do Senhor Jesus é invocado com fé. Ora o moribundo que mal podendo balbuciar palavras, nos seus últimos instantes de vida, todavia, ainda diz mentalmente: Jesus. Ora o sofredor moral que, nas suas ânsias de agonia espiritual, reclama a presença do Salvador. Ora é na terra, nos lares aparentemente tranquilos, mas onde a tempestade da discórdia se desencadeia por tal forma que dá a impressão de ondas alterosas em tormenta, o nome de Jesus é invocado como extrema bonança, para trazer a paz, a serenidade, ao ânimo exaltado. Ora são os corações aflitos das esposas, das mães, dos pais, dos velhos, das crianças, enfim, o gênero humano atormentado ora pela dor, ora pelo remorso, a suplicar a presença de Jesus. Naquele lar, na América do Norte, onde está prestes a se realizar um cumprimento daquilo que o homem chama a justiça, ouve-se, no silêncio da noite, a prece fervorosa da esposa implorando a Jesus a sua ação, a sua clemência, em prol daquele que o mundo diz culpado e que ela, na sua convicção amorosa, declara inocente. Enfim,
por toda parte se ouve e se apela o sentido da alma para Jesus. Mas, meus amigos, se bem que o mestre dos mestres, o divino Nazareno tem sempre um olhar de ternura, de amor para o ponto onde é chamado, nós, os espíritos, temos por obrigação vos dizer, meus amigos, para que Jesus se aproxime de alguém, mais do que todos nós, necessita de ambiente. É preciso que a alma seja quem proporcione o elemento espiritual, propício ambiente onde ele possa penetrar com seu fluido salvador. O leproso do corpo, chagado, evitado pelos homens de pele sã, pode no recôndito da sua alma, apelar para o Mestre e ter a certeza da sua presença. Ele pode ter comunhão com o Jesus infinito e eterno, porque a lepra apenas tem parte no seu ser material e ele próprio brilha como uma auréola, porque aquele mal representa uma prova. Mas o leproso da alma é aquele que tem o pecado em si, que tem o espírito denegrido pelas ações e sentimentos maus, no momento do desespero, poderá clamar pelo Mestre, mas é acossado pela dor e não pela fé. É como o indivíduo que joga a última carta, na esperança de que ao menos aquela o possa salvar. Quão diferente é isto do procedimento daquele que oferece as suas dores, oferece as suas lágrimas, oferece as suas torturas, o martírio da sua alma, aquele que sofreu mais do que ninguém. Meus amigos, amar a Jesus é procurar servi-lo, amar a Jesus é buscar fazer a sua vontade, amar a Jesus é ter a consciência como um livro aberto, para que ele a devasse em todos os seus folhos e refolhos, não encontrando nela a marca proposital da má intenção e, de pecado, enfim, de defeitos que ele detesta. Meus amigos, estou convosco para vos pedir que nas vossas preces, oreis, não somente pelos que não creem, como é o vosso costume orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, eu vos peço, neste instante, que oreis muito por aqueles que se dizem cristãos, oreis por aqueles que acima de tudo colocam, no seu dizer, a personalidade augusta do Mestre. Orai por estes, meus amigos, porque não é a palavra, não é a vaidade, não é a intenção maléfica que leva o homem ao pedestal da adoração a Deus, é o sentimento humilde da sua fé, é a sua alma de joelhos, reconhecendo o seu passado e implorando a clemência de Deus. Quando essas almas oram, caindo em transportes de verdadeira fé, elas pedem a Deus o fluido salutar, que poderá ser este ou aquele, o benefício é certo. E vós os tendes palpáveis diante dos vossos olhos. Aprendei, pois, meus amigos, a ser fiéis, aprendei a ser humildes, aprendei a amar aquele que tanto vos ama, Jesus o Cordeiro de Deus. Quando soar a hora última de vida no plano terreno, abrir-se-á para vós a porta da vida eterna. Aqui se fechará um túmulo, além se abrirá a porta para o espaço. Glória seja dada a Deus. Irene. Sublime iniciativa. Meus amigos, dores, dores, sempre dores oferece a terra aos seus viventes. Ao lado da alegria da mocidade, a lágrima da velhice, ao lado das flores que tanto enfeitam os momentos alegres, como adornam os momentos tristes, há sempre essa interrogação: quem estará sofrendo? A terra é realmente um vasto hospital de dores, que o diga eu, que não fiz mais nada na terra senão sofrer. Também vivi em vosso meio, também assisti a estas sessões, também já falei para vós, embora nessa linguagem humilde daqueles que sabem menos, mas a cruz para mim foi sempre minha companheira inseparável. Provas tinha eu a resgatar, eu sei, dívidas adquiridas nesse passado ignoto, que a caridade de Deus não me deixava ver. E eu busquei sempre nesta casa o conforto para meus males, e nunca bati em vão a porta do asilo espírita João Evangelista. Nunca saiu vazio meu coração, sem a palavra de conforto, sem o auxílio da amizade, sem o consolo espiritual que vem do alto. Muito sofri. As mães sofrem muito. E eu fui mãe, mãe afetiva. O meu coração pulsava no peito dos meus filhos,
O meu pensamento vivia no cérebro que era deles, a minha alma se regozijava na alegria que vinha deles, também meu coração sofria a mágoa que vinha dos seus. E foi assim que eu vivi. É por isso que, neste momento em que é dado o anúncio desse falecimento, meu pensamento corre imediatamente para a mãe aflita, a mãe daquele lar, que hoje vê os seus filhos órfãos de pai. É para ela que corre o meu pensamento, é para ela também que eu peço e suplico de coração a Deus. Minhas amigas, deveria haver uma liga estreita, firme, fraterna entre todas as mães. As mães se deviam coligar e fazer uma sociedade espírita somente para elas. Não digo isso por egoísmo, digo por solidariedade fraterna, e tomar por patrono dessa liga, o espírito de Maria Santíssima, a mais cruciada de todas as mães. Ó, mulheres que sois bem casadas, que viveis bem nos vossos lares, dizei, uma só, qual é a que não sofre por amor dos seus filhos? Dizei, desmenti a minha palavra. Não se levantará uma voz em contrário, eu tenho a certeza do que falo. Podeis ter tudo na vossa casa, podeis ter um lar em festa, farta mesa, roupa, carruagens, o que tiverdes, mas a preocupação será sempre o coração do filho. Por isso eu digo, deveria haver uma liga protetora das mães, onde cada sócio fosse realmente uma mãe, para que se juntassem e suplicassem à mãe de Jesus, ela que é a mãe de todos os filhos, proteção para os corações maternos, proteção para os corações amantes que, neste caso, são os corações das mães. A mulher na mocidade mantém ilusões. Ela tem o pensamento dos sonhos cor-de-rosa se realizarem. Ela espera o seu esposo, como quem espera o príncipe trazido pela fada abençoada que vem do além. Ela o imagina belo e louro, com os seus olhos azuis, e de outras vezes o imagina valoroso e forte como indomável guerreiro, o que quase nunca se realiza. Ela o imagina carinhoso e bom. E vive a mocidade embalada nesse sonho que, muitas vezes, não passa de uma miragem enganadora. Quando se realiza, a mulher vive para ele, que foi por ela escolhido para companheiro da sua vida de felicidade, ou de desdita. Mas eis que outro afeto mais profundo, mais sagrado, cujas raízes se prendem além da sua própria percepção, avassala o coração materno com a chegada do primeiro filho, e, então, toda aquela felicidade se modifica, e todo cuidado, todo zelo, todo afeto é para o que surgiu. Quantas vezes depois desce, mais um outro, e mais um outro resulta dessa união abençoada. Começa a barca a navegar num mar agitado. Então começam as ondas a se precipitarem como querendo tragá-la. Principia a luta da tempestade da vida, a insônia, a preocupação, enfim, começa o agitar da vida, até então tão calma. Tudo isso, por quê? Porque quem diz mãe, diz dor, quem diz amor materno, diz sofrimento. E Maria Santíssima, a Virgem Santa, que não necessitava de prova, porque o seu espírito não veio para isso, teve que suportar o que figuradamente denomina-se as 7 espadas de dores, atravessando seu coração amorável. Exemplo para todas as mães. Ó, senhoras que me ouvis, coligai-vos. Fazei uma liga dos corações maternos, para que a mulher possa se curvar diante de Maria Santíssima nos momentos atrozes da vida terrena. Que Maria seja a madrinha das senhoras que desejam apoio, proteção, porque nenhuma delas, mais dolorosamente ferida será, jamais, do que foi aquele coração imaculado e puro, aquele coração que só contava em si bênçãos de paz, aquele coração que pulsou com o coração do seu amado filho. Senhoras, amai-vos umas às outras. Porque esta chora o filho que vê desviado do caminho do dever, aquela chora o seu que se afastou da casa paterna e partiu para o além, aquela outro vê perdido na voragem do vício, esta vê contaminado por moléstia incurável, aquela outro vê separado do seu amor e tudo isso junto não perfaz uma lágrima das que rolaram pela face de Maria. Louvada seja a Virgem Santa,
do seu grande espírito. Mães, coligai-vos. Sede unidas, contra o poder da treva, porque o espírito em roda, procura atormentar ainda mais. Ligai-vos e, defendidas pelo olhar de Maria, vós vos conservareis do vosso posto de honra e vencereis até a morte. Como o comandante do navio desce quando seu navio sossobra, vós permanecereis de pé até o último dia.